Bem-vindos, desbravadores do desconhecido. Antes que os mapas fossem desenhados e as fronteiras traçadas, os oceanos já guardavam segredos profundos. E um deles, talvez o maior de todos, é Lemúria. O continente que desapareceu sem deixar vestígios, um sussurro na memória do nosso planeta. A nossa jornada começa em 1864, não com um místico, mas com um cientista. O zoólogo britânico Philip Sclater deparou-se com um enigma. Fósseis idênticos de lêmures, essas pequenas criaturas de olhos grandes, foram encontrados nas costas distantes da Índia e de Madagascar. Como? O Oceano Índico que os separa é vasto e profundo demais para qualquer travessia natural. A conclusão de Sclater foi ousada, quase herética para a época. E se no passado existisse uma ponte de terra ligando esses dois pontos? Uma massa continental que afundou nas profundezas do tempo? Ele batizou essa terra hipotética de Lemúria. Para a ciência moderna, a explicação é mais simples. Deriva continental. Uma coincidência geológica que espalhou espécies semelhantes por continentes agora separados. Caso encerrado, certo? Não tão rápido, porque a ironia é que ao medirmos o fundo do oceano exatamente entre a Índia e Madagascar, encontramos algo extraordinário. Extensas plataformas submarinas cobertas por uma espessa camada de cinzas vulcânicas. A composição dessas cinzas sugere que foram depositadas em terra firme, não no fundo do mar. É como se a própria geologia estivesse a contar a história de um cataclismo, de uma terra que um dia respirou ar e agora jaz submersa. A hipótese de Sclater, nascida da biologia, encontrava um eco inesperado nas rochas silenciosas do abismo. Era apenas o começo de um quebra-cabeça que se estenderia por todo o globo. Muito antes da ciência moderna, a sabedoria antiga já falava de mundos perdidos. Textos sagrados da Índia, como o Ramayana, descrevem uma terra ancestral chamada Terra dos Sete Raios. Um reino glorioso que, segundo a lenda, afundou devido ao orgulho e à arrogância dos seus sábios. Uma civilização avançada que foi engolida pelas águas como punição divina. Agora, vamos viajar milhares de quilômetros para leste, até o coração do Pacífico. Os mitos polinésios, passados de geração em geração, contam uma história espantosamente similar. A de uma pátria-mãe, um paraíso chamado Hawaii, que submergiu no oceano. Dizia-se que os seus habitantes eram mestres da navegação e da astronomia, capazes de falar com as estrelas. Como é possível que culturas tão distintas que supostamente nunca se encontraram partilhem um mito tão específico? Uma civilização avançada, um orgulho que precede a queda e um continente engolido pelo mar. Seria apenas uma coincidência? Um arquétipo universal? Ou seriam memórias fragmentadas de um mesmo evento catastrófico? Um eco de uma verdade perdida nas brumas do tempo? O mistério não se limita a textos antigos e rochas silenciosas. Ele também se manifesta em nossos instrumentos mais modernos. Em 1930, o capitão alemão Heinrich Goertz navegava pelo Oceano Índico quando seus equipamentos começaram a enlouquecer. Em certas coordenadas, longe de qualquer massa de terra conhecida, o compasso magnético girava descontroladamente e o sonar, a tecnologia de ponta da época, falhava miseravelmente. Não havia nada no mapa, apenas quilômetros de mar aberto. Intrigado, Goertz ativou o hidrofone, um microfone subaquático. O que ele ouviu não era o som do oceano. Era um eco profundo, metálico, como se as ondas sonoras estivessem a bater contra gigantescas construções soterradas nas profundezas. Um som que não pertencia à natureza. Que tipo de estrutura poderia gerar um eco assim, no meio do nada? As anomalias de Goertz nunca foram explicadas oficialmente, mas o seu diário de bordo permanece como um testemunho perturbador de que algo massivo e talvez artificial repousa sob as ondas, exatamente na região onde Lemúria deveria ter existido. Agora, vamos do Índico para o Pacífico. Na década de 1960, mergulhadores que exploravam a costa da ilha japonesa de Yonaguni fizeram uma descoberta que abalaria a arqueologia mundial. Do fundo do mar, erguia-se uma estrutura colossal,
Um monólito com degraus perfeitamente esculpidos, paredes retas e colunas imponentes. À primeira vista, muitos geólogos afirmaram que era uma formação natural, produto de correntes e atividade sísmica. Mas um olhar mais atento revela detalhes que desafiam essa explicação. Ângulos de 90 graus perfeitos, cortes simétricos e linhas retas que se estendem por dezenas de metros. A natureza raramente trabalha com tamanha precisão geométrica. Será que o monumento de Yonaguni é a prova de uma civilização perdida? E se for, qual? A sua localização no Pacífico parece distante da Lemúria do Oceano Índico. Ou será que estamos a olhar para peças de um mesmo quebra-cabeça? Talvez a civilização lemuriana fosse muito maior do que imaginamos. Uma cultura que se estendia por 2 oceanos, unindo o que hoje são a Ásia e a Oceania. Yonaguni pode não ser Lemúria, mas sim um posto avançado, uma cidade irmã de um império submerso. A ciência, muitas vezes cética, por vezes tropeça em verdades que parecem saídas da ficção. Recentemente, geólogos que estudavam o fundo do mar ao largo da ilha de Maurícia, no Oceano Índico, descobriram algo que não deveria estar lá: fragmentos de crosta continental. Não eram rochas oceânicas, mas sim granito, contendo grânulos de zircão com uma idade estimada de 3 bilhões de anos. Rochas antigas que pertencem a um continente, não ao leito marinho. A descoberta foi tão significativa que a comunidade científica deu um nome a esta massa de terra submersa: o microcontinente Maurítia. Oficialmente, eles dizem que se trata de um fragmento de um supercontinente antigo que se partiu. Mas vamos pensar por um momento. Um pedaço de continente, exatamente onde Philip Sclater previu a existência de Lemúria. Um continente que afundou. A ciência moderna pode ter lhe dado um novo nome: Maurítia. Mas se perguntássemos aos antigos, se consultássemos os mapas do mito e da lenda, que nome eles nos dariam? A resposta parece ecoar das profundezas: Lemúria. A ciência, na sua busca por respostas, pode ter inadvertidamente encontrado o coração do continente perdido. Para além da geologia e da arqueologia, existe outra camada no mistério de Lemúria: a dimensão esotérica. Várias tradições místicas e espirituais descrevem Lemúria não apenas como um lugar, mas como um estado de ser. O berço de uma civilização primordial, cuja consciência era muito mais expandida que a nossa. Eles falam de seres que não precisavam de linguagem verbal, comunicando-se por ressonância telepática. Uma civilização que dominava a energia dos cristais, usando-os como transmissores de informação e como fontes de poder, vivendo em perfeita harmonia com o planeta, e especialmente com o mar. Parece fantasia, um conto de fadas para adultos. Mas, e se não for? Lembrem-se das ruínas submersas de Pavlopetri, na Grécia, onde foram encontradas pedras de quartzo, conhecidas pelas suas propriedades piezoelétricas, a capacidade de gerar uma carga elétrica sob pressão. Vibração, ressonância. Será que os antigos sabiam usar as propriedades da matéria de formas que nós esquecemos? Talvez a magia dos lemurianos fosse apenas uma ciência que ainda não redescobrimos. E isso leva-nos à teoria mais ousada e fascinante de todas. E se Lemúria não foi destruída? E se, em vez de afundar, ela simplesmente mudou de frequência? Algumas correntes de pensamento sugerem que, perante um cataclismo iminente, os lemurianos usaram a sua avançada tecnologia de consciência e vibração para elevar a frequência energética do seu continente, movendo-o para uma outra dimensão, um plano de existência paralelo ao nosso, um lugar que ainda existe, aqui e agora, mas que é invisível aos nossos olhos e aos nossos instrumentos, porque vibra numa oitava diferente da nossa realidade. Seria um eco de outra vibração planetária, uma cidade de luz sobreposta ao nosso mundo físico. Uma ideia radical, sim, mas pense nas anomalias magnéticas, nos sons inexplicáveis, nas luzes sob o mar. Seriam falhas nos nossos equipamentos ou seriam breves vislumbres, interferências de uma realidade que coexiste com a nossa, roçando a nossa percepção por um instante? As histórias não param.
Mesmo hoje, pescadores das ilhas da Indonésia e das Maldivas relatam fenômenos estranhos. Luzes misteriosas que se movem rapidamente sob a superfície do mar, em áreas onde não deveria haver nada. E por vezes, em noites calmas e silenciosas, eles dizem ouvir um som vindo das profundezas. Não é o som de baleias ou de qualquer animal conhecido. É descrito como um canto, um zumbido harmônico, como se muitas vozes estivessem a cantar em uníssono. Um som que parece vibrar no próprio casco dos barcos. É impressionante notar que este tipo de som é semelhante às gravações de áudio anômalas captadas perto das ruínas de Yonaguni por equipas de investigação. Vozes, canto, ou seria a ressonância de antigas estruturas de cristal ainda ativas sob a pressão do oceano, emitindo a sua eterna canção? O que sabemos com certeza? Sabemos que existem estruturas subaquáticas que desafiam a explicação geológica. Sabemos que existem anomalias magnéticas e acústicas em pontos específicos do oceano. E sabemos que existem mitos e histórias em culturas de todo o mundo que falam de um paraíso perdido no mar. O resto, por enquanto, é uma escolha entre a coincidência e a conexão, entre o ceticismo e a crença. Mas toda a lenda, toda a história, nasce de um grão de verdade. E Lemúria, seja como continente físico, memória cultural ou realidade dimensional, continua a chamar-nos das profundezas, convidando-nos a olhar para além do que conhecemos. Quando o sol se põe sobre o Oceano Índico e o mar se tinge de dourado, alguns navios ainda hoje relatam interferências súbitas nas suas comunicações. Acontece sempre no mesmo ponto do mapa. E dura, estranhamente, exatos 33 segundos. Talvez o continente perdido não tenha afundado de todo. Talvez ele só tenha ido para um lugar onde o nosso tempo não o consegue alcançar. Aqui neste canal não aceitamos respostas fáceis. A nossa curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o nosso único limite. Se você também se recusa a acreditar que todos os segredos já foram revelados, este é o seu lugar. Deixe o seu like, se esta jornada mexeu consigo. Inscreva-se para não perder nenhuma peça deste enorme quebra-cabeça que chamamos de realidade. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima revelação.